Bom, para esse exercício aqui, a gente tem que continuar o que foi mostrado em aula, além de passar pelo que a gente fez. A gente copiou o código que foi iniciado em aula e continuou ele porque ele não foi finalizado na videoaula. Faltavam algumas partes ainda. Então, eu vou iniciar aqui pelo que a gente começou lá. Aqui a gente tem um arquivo que ele já está totalmente configurado. Ele é um arquivo, é uma cópia dos arquivos da aula anterior que já falava sobre banco de dados. Então a gente tem aqui as exceções normais de integridade, todos os comandos que a gente precisa para o banco de dados, tudo já funcionando normal, as nossas propriedades do banco de dados, tudo aqui é ok, já definido, então essa parte eu não vou passar. O que a gente começou definindo na aula foram as nossas entidades, né? As entidades é o padrão de sempre, a gente tem duas aqui, a Seller e o Department. A gente definiu o que cada um tinha que ter de variáveis, né? O departamento, ele tem, de acordo com a tabela mesmo, né? Ele tem um ID e um nome. O Seller, ele já tem bem mais, né? Ele tem ID, nome, e-mail, data de nascimento e salário base. E aí a gente foi definindo por assim, né? Tem dois construtores em cada, um sem argumentos e outro com argumentos. Em ambas a gente tem isso. Tem todos os getters e setters já definidos. E a gente também tem aqui uma nova função, que é a função o hashcode e do equals. Isso daqui vai servir para que a gente defina o ID como uma forma para a gente comparar os elementos desse arquivo, né? Se a gente não tivesse definido esse hashcode em nenhum dos dois, a gente, toda vez que fosse comparar algum elemento, a gente ia usar o endereço que eles estão na memória. A gente ia comparar pelo endereço de memória de cada um. Como a gente tem uma, uma parte da nossa tabela, uma variável aqui que é realmente própria para fazer essas comparações, que é o ID, né? A gente definiu aqui, ele no hashcode define para a gente utilizar o ID, e aqui a gente tem a função equals, que serve para que a gente busque, né, IDs iguais, ele vai fazer essa verificação. Então elas estão aqui para caso sejam úteis. E em ambos também as entidades a gente tem aqui o nosso toString, que ele está bem padrão, do jeito que ele vem automaticamente, né, usando o source action. Em ambas a gente tem ele automático. Foi assim que foi definido lá, porque não é o foco, né, deixar isso aqui mais bem trabalhado. Bom, saindo daqui, o que eu defini foi primeiro as interfaces. A gente também trabalha com interfaces nesse trabalho. Então a gente tem a interface do Seller DAO, que vai ser a nossa organização, e do Department DAO. Em ambas elas têm praticamente as mesmas funções que a gente tem definida aqui, né? Uma função de inserção, uma de update, uma de deletar pelo ID, encontrar pelo ID e encontrar todos, né? É basicamente o que foi visto na aula anterior, só que na aula anterior a gente viu em arquivos separados. Aqui elas vão estar todas juntas, todas já instanciadas aqui, começadas aqui para que a gente possa usar em uma única main. Aqui no Seller é bastante igual. A única diferença é que aqui a gente tem uma função a mais, que seria a função Find by Department, que ela vai encontrar justamente um, uma linha da nossa tabela de acordo com o departamento. Então a gente quer uma não, né, várias. Então se a gente quiser todas as linhas que tem o departamento 1, a gente pode usar essa função aqui, né? Não é interessante, não dá para usar ela pro departamento, né? Porque o departamento ele já tem itens únicos, não tem nada acima dele aqui no nosso banco de dados. Então ele ficou sem essa opção. Para que a gente instancie esses valores, aqui a gente tem uma outra camada de classe que ela vai ajudar nesse nosso processo da interface. É aqui que a gente vai fazer a instância das nossas entidades, assim, das nossas implementações. Então a gente tem duas funções aqui, uma para criar o nosso Seller DAO e outra para criar o Department DAO. É isso daqui, essas funções que a gente vai usar na main quando a gente quiser criar. Isso vai permitir com que a gente possa, né, definir aqui o método que a gente está usando. Então aqui no nosso caso é JDBC, que são as duas implementações que a gente tem. Mas se a gente tivesse outra, a gente concentra que essa alteração que tem que ser feita no código em um lugar só. Da última vez que a gente usou a interface, elas estavam na main, então a gente ainda tinha que alterar a main. Aqui não, a main ela não precisa ser alterada em momento nenhum. A main ela funciona de uma forma única, usando o create seller DAO ou create department DAO. E aí o que vai ser alterado é tudo em um único arquivo, um único ponto .java, que é esse del factory. Se a gente quiser alterar
Se a gente quiser alterar, só basta a gente ter outro arquivo aqui na nossa implementação e alterar o finalzinho dele aqui e o programa funcionaria normalmente. É para isso que a gente está usando a interface, né, para poder centralizar toda essa possibilidade de alteração em um arquivo só. Passando pro que é a parte principal desse programa, são as implementações. A gente chama tudo usando as interfaces, mas as interfaces elas estão implementadas dentro dessas implementações, dessas classes normais, e é aqui que a gente vai fazer todo o processo daquilo que a gente tem definido na nossa interface. Então, se aqui a gente tem no departamento as funções que ele usa, aqui dentro do departamento da JDBC a gente tem como o processo que funciona em cada departamento. O DAO JDBC do departamento a gente fez à parte, ele não foi feito em aula, ele foi dado como exercício para que a gente finalizasse depois. Então eu vou passar primeiro pelo Seller, que foi o que a gente foi fazendo acompanhando o professor no vídeo. E depois eu vou passar o que eu fiz no departamento, mas é bem igual, não tem muita diferença entre os dois. Bom, aqui então, iniciando, a gente tem a conexão, né, como já foi feito nas aulas anteriores, e a gente chama a conexão que a gente define. Aqui a gente abre a conexão. Abre a conexão não, né? A conexão ela é aberta aqui já direto no Dell Factory. E a gente vai receber ela como argumento dentro dessas classes de implementação. Então aqui é como se fosse um pequeno construtor para a única coisa que a gente tem que receber aqui, que é essa conexão com o nosso banco de dados. A gente tem aqui ela definida aqui em cima, a nossa variável com, e a gente tem a conexão que a gente recebeu aqui do Dell Factory. Isso em ambas, né? E aí a gente tem cada função que foi feita. A gente tem a função de insert, de update, de deletar pelo ID, de encontrar um elemento na tabela pelo ID também, encontrar tudo, que ele vai mostrar tudo que a gente tem na tabela, encontrar um elemento pelo departamento e é basicamente isso. Bom, eu vou iniciar pela ordem, se eu me lembrar aqui que a gente fez lá na aula. Se eu não me engano, a primeira que a gente fez foi a Find by ID, que ela consiste justamente em a gente vai receber um ID como argumento aqui e ela vai encontrar. Então a gente tem primeiro e ela vai retornar, no caso, um valor, um vendedor que tenha esse ID, que ele encontrou o ID, né? O ID é único, então é apenas um. A gente inicia aqui o nosso Prepared Statement e o nosso Result Set. Normalmente a gente já tem inicialmente aqui um try catch para pegar qualquer erro de SQL exception que a gente possa ter com a nossa mensagem de exceção. Essa é uma mensagem normal, não é nenhum erro de integridade. E aí aqui, né, entrando no try catch, assumindo que não deu nenhum erro, como ele começa? A gente primeiro vai definir aqui o nosso prepare statement com a mensagem que ele precisa para fazer essa seleção. Aqui a gente tem um código que ele vai pegar a tabela seller e ele vai juntar com a tabela de departamento. Só que nas duas tabelas a gente tem uma variável de nome, né? Então, como a gente não pode ter dois nomes iguais, senão a gente ia dar conflito no programa, a gente está nomeando ele aqui, o nome da parte de departamentos, da tabela de departamentos, como dep name, para que a gente possa usar aqui dentro do programa de forma concreta. E aí a gente pega da tabela, em conjunto da tabela seller, em conjunto com a tabela departamento. Departamento ID. E aí aqui ele pergunta, né, onde, em qual ID que a gente vai pegar. Qual ID do seller, no caso, não é o ID do departamento. Ele define aqui também, né, no caso que eu só passei por cima. Da mesma forma que ele define o nome do departamento, ele define o ID que a gente tem no departamento também, que ele vai trazer tudo isso para uma mesma tabela. Ele já tinha, né, no caso, mas é só para a gente definir que os dois são iguais, isso que eu quero dizer. E aí ele vai pegar todos os valores onde o ID for igual a uma incógnita, né, essa interrogação aqui ela vai representar a incógnita. Aqui a gente tem, né, o set que a gente faz em relação a esse texto aqui. Então vai ser a primeira variável que a gente tem ali, a primeira incógnita. No caso a gente só tem uma interrogação. Então é esse o valor que ele vai substituir. E ele vai substituir justamente o valor do ID que a gente recebeu como argumento aqui. Ele vai instanciar o nosso URS, vai dar um execute query.
Aqui, como a gente não tem que armazenar nenhum arquivo, esse execute ele só vai fazer a leitura, o query, né? E aí ele vai verificar se foi possível, se ele leu alguma coisa. Se ele ler, esse rs next ele vai ser verdadeiro, ele vai conseguir dar um rs next, a gente vai entrar aqui dentro, né, do nosso if. E aí o que ele vai fazer, eu vou passar por isso daqui a pouco. Se não for, ele vai retornar nulo. E aqui é basicamente isso. Aqui na nossa parte de departamento, ele tem que instanciar, né, o nosso departamento e o nosso vendedor. Essas instâncias, como a gente usa elas bastante durante todo o programa, elas estão separadas aqui mesmo, nesse mesmo arquivo de código, aqui embaixo. Então as instâncias elas são feitas de forma simples, né? A gente vai chamar aquela função lá e ele vai vir para cá, vai passar como argumento o nosso rs e o nosso dep que a gente leu. E aí ele vai instanciar uma nova variável do tipo seller, e ele vai ir setando tudo para o que a gente leu ali no nosso result set. Então ele pega o id, ele vai setar o id desse seller que a gente instanciou aqui em cima, como o id que a gente leu no nosso arquivo de resultado, que foi o que a gente fez lá no execute query. Ele faz isso para tudo. A gente tem para o nome, para o e-mail, para o salário base, para a data de nascimento. E o departamento ele vai ser setado como o próprio departamento que a gente recebeu aqui, né? Ele não é o código do departamento, ele é o departamento em si que a gente tem que enviar mesmo. Então é exatamente o que já está aqui. A mesma para instanciar o departamento. A gente tem aqui a instanciação do novo departamento, e aqui a gente só tem que setar duas coisas, que é o ID desse departamento e o departamento name. O nome que está aqui é exatamente o nome que a gente tem que ter usado aqui no código, né? Então o apelido que a gente deu aqui para o nosso ID do departamento era depname, é ele que a gente usa para pesquisar. Departamento ID é assim que ele está. Aqui o ID, o name, o e-mail, eles estão da mesma forma que eles estão setados nas nossas tabelas. E aqui ele vai retornar o nosso seller, e aqui vai retornar o nosso dep que a gente teve. Deixa eu encontrar aqui, onde que tá? Aqui, find by ID. Bom, uma vez que ele setou os dois, ele vai retornar o nosso seller que a gente definiu, né, aqui. O departamento, no caso, ele é chamado antes, só que ele é instanciado antes, e aí o retorno que a gente tem desse dep, ele é enviado para o seller, e aí no seller a gente tem tudo unificado já, né? O seller, esse seller que a gente está lendo, esse seller que a gente tem aqui, é um seller que é como se fosse a nossa tabela, as nossas tabelas mescladas pelo inner join, né? Ele é como se fosse um valor das duas unidas, que inclusive eu tenho aqui na tabela. Ele vai ser uma tabela que vai funcionar dessa maneira aqui, né? Ela vai ter o ID, o nome, o e-mail, a data de nascimento, salário base, e aonde acabaria aqui, né, na outra, a gente continua. Então a gente teria mais duas opções. É como se fosse uma tabela que está mesclada. Uma vez que ele retornou isso, ele basicamente ele retornou o que a gente encontrou como ID, né? Porque ele mandou o ID aqui, a gente encontra ele usando somente esse código que é usado para encontrar. Ele é como se a gente jogasse o código aqui, e ele armazena num outro seller que ele instanciou dentro da nossa instância, e vai retornar esse seller lá para nossa main quando a gente chamar. Abaixo dos trycats, né, a gente tem o que tem que ser acabado depois disso, o que tem que ser finalizado. Então a gente tem um finally que vai ser rodado depois de tudo isso. E esse finally ele só vai fechar o que a gente abriu ali para não dar nenhum problema, né, na ordem inversa. Então o último que a gente abriu foi o result set, é o primeiro que a gente fecha, e depois o statement a gente fecha também, para não dar nenhum problema. O próximo que a gente fez foi o find by department, se não me engano. Ele é de maneira bem parecida, ele usa até os mesmos, o começo ele é bem parecido. A diferença é que aqui no código ele vai usar um código em que ele vai depender do departamento, do ID do departamento dessa vez, e não do ID do vendedor em si, né? É isso que ele vai usar como
como parâmetro para essa busca. A busca é feita basicamente do mesmo jeito. A diferença é que aqui, né, o que a gente vai passar para nossa interrogação é o departamento.get dele. Vai pegar o ID que a gente tem lá no departamento. Vai executar a nossa query. E aqui, como a gente tem um departamento ID, ele não vai retornar um só. Lá no find by ID, a gente tinha algo que era retornado, que era algo único, né? É uma pessoa só tem o ID é único de cada pessoa. Como aqui é o ID do departamento, a gente tem várias pessoas que trabalham no mesmo departamento, a gente tem que listar todas as pessoas que estão nesse departamento que a gente está buscando aqui. Então, para isso, a gente tem instanciado aqui um ArrayList, que é a nossa lista dos sellers, e a gente tem aqui uma outra espécie de lista que foi apresentada nessa aula, que é o nosso map, né? Ela é uma lista que ela vai ter aqui 2 elementos em si, e a gente instancia ela como hashMap. Aqui então, a gente tem um while, que esse rsnext ele vai fazer com que a gente vá passando de linha em linha. Então a gente vai passar linha por linha da nossa tabela e ir fazendo o processo aqui. Primeira coisa que é feito, ele vai definir o nosso valor do DEP como o valor que a gente pegar ali no nosso mapa, né? Um valor RS que a gente tenha no mapa. Esse mapa aqui, basicamente, o que a gente está usando é para a gente não permitir que ele repita os departamentos, os IDs dos departamentos. Então, a gente está instanciando esses departamentos toda vez que ele encontra. A partir que ele encontrar, ele tem que instanciar o departamento. E aí, se ele encontrar de novo, ele não pode instanciar um novo departamento igual, porque senão o código ficaria muito cheio e não faz sentido, né? Então, a gente define para ele encontrar se o departamento já foi criado e ele vai alocar a próxima pessoa que ele encontrar no mesmo departamento naquele lá. Então, é basicamente o que ele faz aqui, né? A primeira vez que o código passar, isso daqui ele vai dar como nulo, porque ele vai pegar o nosso resultado, vai pegar o inteiro do ID de departamento, que é o que a gente pediu para ele inserir, ele vai pegar aquele valor e vai procurar no mapa, vai alocar o departamento que ele achou como criado. Como na primeira vez não vai ter nada criado, ele vai entrar aqui nesse if, que é o nosso if que é nulo, né? Se o departamento ele for nulo, ou seja, não tiver nada criado nele, ele vai instanciar esse departamento e vai colocar esse departamento no nosso mapa. E aí da próxima vez que ele passar, ele já não vai precisar instanciar de novo, entendeu? Ele já vai ter criado uma vez. Aí da próxima vez que o programa voltar, que ele for para a próxima linha, se ele encontrar o mesmo departamento, ele não vai entrar aqui, porque o departamento dessa vez ele não vai estar como nulo. E aí passando por aqui, abaixo a gente tem o nosso seller. A gente instancia o nosso seller também enviando o DEP que a gente instanciou aqui dentro, né? Ele com certeza não tem como esse DEP chegar aqui sem estar instanciado. Ele vai passar para cá. E a gente adiciona o seller para nossa lista. E aí no fim a gente vai ter essa lista aqui, essa lista aqui no caso, com todos os sellers, né? Porque cada seller que ele achar dentro do nosso departamento que a gente está procurando, ele vai adicionando no fim na lista. E aí a gente vai ter uma lista com todos os sellers e é essa lista que a gente retorna lá para nossa main para que a gente possa fazer a impressão com um for each simples. Aqui era o try catch que a gente tem, né? Em todos os processos a gente tem que ter esse try catch para pegar os tratamentos de exceções. E a gente tem aqui o finally, que é o que a gente tem que fechar, que a gente abriu no começo, né? Então, da mesma forma que antes, é o result set e o close statement. O próximo, que é muito parecido, é o que está acima desse, que seria no caso o find all. O find all ele funciona da mesma forma que antes, é exatamente o mesmo código, com a diferença que aqui a gente procurava, a gente tinha uma cláusula aqui, né, que falava que para ele pegar só onde o departamento ID for igual a um certo valor. Aqui não tem, a gente quer pegar tudo, então a gente não tem nenhuma restrição, ele é o código puro, falando para a gente pegar tudo da tabela. É uma tabela mesclada, de novo, usando o InnerJoy, né? Não é só a tabela de seller, ela está junto com a de departamentos. Ordenada por nome, uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, ela vem ordenada por nome, então é a mesma coisa da gente definir aqui. Aqui ela já está ordenada por nome, né? Você vê que não é a ordem dos IDs, ela vai indo em ordem alfabética. E, bom, como a gente não tem nada, a gente não precisa instanciar nada como aqui, não precisa dar nenhum set de nenhum valor que a gente tem no nosso statement.
a gente já pode definir o nosso result set, dar o query. Ele vai de novo ligar a lista para que a gente não crie departamentos repetidos da mesma forma que antes. Vai fazer todo esse while. E a cada seller ele vai adicionando na lista da mesma forma. Só que dessa vez não tem nenhuma restrição para isso. Ele retorna a lista, vai retornar a nossa lista com todos os valores completos da mesma forma que antes. Dá o catch e finaliza a nossa função aqui, fechando o result set e o statement da mesma forma. Bom, depois o que a gente pode falar daqui que falta é falta a gente mencionar o insert. O insert ele consiste em a gente poder inserir valores na nossa tabela, né? Inserir uma linha nova. Então a gente tem aqui o prepare statement definido. Aqui, como a gente quer inserir, a gente não precisa, né, à primeira vista pelo menos, do nosso result set. A gente não vai fazer nenhuma leitura, pelo menos a princípio aqui no programa. Então a gente só instancia o nosso prepare statement e inicia aqui no nosso try catch da mesma forma que antes. Entrando no try, o que a gente tem aqui é a nossa função que a gente tem lá no prepare statement. Então a função dessa vez é insert into seller, que ele vai inserir na nossa tabela de seller. Aqui a gente tem a ordem de como a tabela está definida, né? Essa seria a tabela aqui pura, no caso, não é a junção das duas. Ele vai inserir nessa tabela, dá para visualizar também, mas a tabela que ele está tendo como base aqui é essa tabela sozinha, né? É a tabela base, que é a que dá para a gente inserir as coisas, ela não é uma tabela de visualização. E é na mesma ordem que a gente tem definido aqui, né? O nome, o e-mail, o birth date, o base salary e department ID, escritos na mesma forma, né? O ID ele é gerado automaticamente, né, por uma progressão. É um valor que ele vai sempre aumentando, ele vai sempre sendo diferente, ele é gerado aqui no statement generated keys. A gente tem aqui os valores também, né? Então são 5 interrogações, já que são 5 incógnitas que a gente vai ter que adicionar. Isso que a gente vai adicionar, ele chega aqui como um objeto, né? Ele é um objeto do tipo seller inteiro que a gente define lá na main, qual que é o nome, qual que é o e-mail, qualquer valor que a gente queira definir, e a gente manda aqui para a nossa função para ele inserir. Aqui faz a inserção, né, de cada incógnita. A primeira incógnita referente ao nome do objeto que a gente tem, então ele vai dar o getName aqui no nosso object. O 2 referente ao e-mail, o 3 referente à data. A data a gente precisa, né, transformar a nossa data que a gente tinha do Java útil em uma data do Java SQL, então a gente tem aqui o getBirthDate.getTime que vai gerar um long. Esse long ele vai ser mandado instanciado como um Java SQL Date, e aí a gente funciona para setar a nossa data aqui. O double, que é o salário, e o nosso um inteiro, que vai ser o ID. Esse ID aqui, no caso, é o ID referente ao departamento que a gente tem, que é o que a gente define, né? Não é um ID que a gente tem que gerar automaticamente. O statement return generated keys aqui é o que vai fazer com que a gente insira um ID automático, né, pela progressão que já está armazenada ali dos valores na tabela. Bom, aqui, como a gente quer retornar esse ID para o nosso object que a gente tem, porque a gente não define ele lá na main, né, a gente deixa ele como nulo, se eu não me engano aqui, a gente deixa ele como nulo, mas depois a gente vai mandar imprimir ele. Então é interessante que a gente retorne esse ID. E é justamente o que a gente faz aqui, né? A gente usa aquele truque lá das linhas afetadas, porque o nosso execute update ele vai retornar isso. E se as linhas forem maior do que zero, isso daqui na verdade é para verificar se deu erro. Então se ele atualizou, as linhas vão ser maior do que zero, então ele vai entrar aqui. Agora se não tiver dado algum erro e não atualizar, ele vai cair aqui. E a gente dá uma exceção, que é dita aqui como um erro inesperado, né? Bom, mas assumindo que funcionou tudo certo e entrando, aqui então a gente vai usar o result set. Eu falei que ele não era muito necessário para a base do programa, mas como a gente quer devolver o ID que a gente tem, que foi gerado, a gente quer devolver esse ID que foi gerado agora, lá para nossa main, a gente vai ter que ler os arquivos aqui. Então a gente abre o result set e a gente vai ler a chave gerada dessa vez, uma tabelinha que são todas as chaves que foram geradas, né?
são os nossos IDs no caso. Ele faz a leitura da mesma forma, usando o next, verifica se foi criado só por verificar mesmo. E a gente pede o que está na primeira coluna, né? Só tem uma coluna, então é isso que a gente vai definir. Armazena no ID e seta o nosso ID lá no object. Uma vez setado, a gente já pode fechar o nosso result set, que ele já vai ter mandado aqui para o nosso object que a gente recebeu como argumento, ele já vai ter o ID que a gente gerou aqui em cima de volta. E aí, por fim, como a gente já tinha fechado o nosso result set que a gente abriu aqui dentro, a gente só fecha o statement dessa vez. O update ele vai funcionar de forma semelhante, com a diferença de que aqui a gente não está adicionando uma linha. A gente tem uma linha, a gente pega aonde que está essa linha pelo ID, né? Com base no ID a gente vai alterar os valores disso aqui. Então o que a gente vai receber é um objeto seller aqui no nosso update. A gente vai enviar um seller, a gente vai buscar, a gente faz em duas etapas na verdade isso aqui. A gente primeiro procura pelo ID um objeto dentro da nossa tabela e a gente envia esse objeto para o update. Então, fazendo esse processo que a gente fez, ele vai ter um ID válido, né? Ele não vai ser um ID que a gente definiu. Ele vai ser um ID que está na tabela porque a gente já passou pelo find by ID. Então a gente tem certeza que é um valor que vai ser alterado, é um valor normal. E bom, aqui a gente tem saiu. A gente tem, né, então, onde é que eu estava aqui? A gente vai receber aqui como objeto do nosso update um valor que ele já foi alterado lá na main. O que a gente quer alterar aqui, então, é o valor que a gente vai sobrescrever. É como se a gente fosse sobrescrever um desses itens da nossa tabela. Então a gente deixa tudo como incógnita. E a gente aqui tem a definição de o que cada incógnita significa da mesma forma que antes, né? 1 é o nome, 2 e-mail, 3 data, 4 o salário base, 5 o ID de departamento e 6 o nosso ID do vendedor, do seller, né? A gente dá um update e é basicamente isso. A gente só recebeu como argumento o nosso objeto que a gente deseja alterar. Ele vai pegar o ID, usar de comparação, encontrar isso lá na tabela e vai mandar valores novos para todas essas opções aqui. Basicamente é isso. E vai dar o update. A última coisa que falta então é o nosso delete by ID. O delete by ID ele vai deletar uma linha. Aqui a gente não tem muita restrição, porque aqui não tem nada que vai depender de cada funcionário, né? Então cada funcionário não tem uma outra tabela que não pode ser alterada, não tem outros valores que estão ligados a ele, a não ser valores acima, só que aí a gente não tem nenhum problema com isso. Então aqui para deletar é bem simples, né? A gente abre aqui o nosso statement, tem o try catch para pegar qualquer erro. O nosso prepare statement ele só vai dizer para deletar da tabela seller onde o ID for, e aí aqui a gente tem a definição do que é esse ID, que é o nosso ID que a gente vai receber como argumento. Ele dá o update e foi deletado, é basicamente isso. E por fim a gente fecha o nosso statement. Então se a gente mandar aqui, né, para deletar o valor 5 da tabela, ele vai deletar aqui o que tiver na linha 5 e vai dar um update normal, né? Bom, então foi isso que foi feito na aula. A aula não foi feita a parte do departamento. A gente tem alguns testes aqui, testes bem simples, né? O primeiro teste ele chama para a gente encontrar o que está no ID1. O segundo teste ele pede para listar tudo que está no departamento 1, né? O terceiro teste aqui para a gente encontrar tudo, é um teste para o find all. O teste para o insert tem uma linha aqui que a gente deve inserir, que ele vai ser enviado aqui nas funções, né? Cada um está com a função certa que deveria ser enviada. O teste 5 é um update, justamente aqui a gente tem a única, como eu falei, o que a gente quer alterar ele altera daqui, né? A gente primeiro lê
uma linha, então a gente procura pelo ID, que foi o teste que a gente fez no caso, né? No caso é o teste que foi feito. A gente pega um elemento pronto, armazena esse elemento em um outro objeto seller, e aí nesse outro objeto seller a gente seta o nome ou qualquer outra coisa que a gente queira alterar, qualquer outro valor da tabela pode ser alterado. Aqui eu alterei o nome do elemento 5 para o meu nome, no caso, e envia lá para o update e dá um print. E o delete a gente pede para ele deletar alguma linha. No caso aqui o delete ele pede para a gente informar qual ID será excluído, né? A gente tem um scanner aqui, ele vai ler na hora qual linha você quer deletar e vai fazer vai excluir essa linha do nosso arquivo. Eu vou testar aqui o programa. Ele está funcionando aqui, essa última parte aqui, né? Então o teste ele retornou. Lá era para a gente retornar o que estava com o ID 1. Então aqui foi o que a gente retornou, né? A pessoa de D1, que é o Bob Brown. No segundo teste era o departamento 1. Você pode ver que os dois aqui tem departamento 1. São os dois únicos na tabela que tem departamento 1. Na terceiro teste ele retorna todos. No quarto teste ele insere uma nova linha. Eu já vou atualizar ali para mostrar. Na quinta ele alterou o nome da pessoa que está na linha 5. E na sexta ele vai pedir para ser excluído, mas antes de excluir eu vou atualizar aqui para mostrar as alterações. Então a gente tem aqui na lista 5, a gente tem o meu nome no lugar do Donald que estava antes, e a gente tem o Rovilson adicionado aqui, que foi o nosso insert, né? E aí eu vou pedir para ele deletar, dessa vez ele vai deletar justamente o Rovilson. O Rovilson ele está com o ID alto, por causa que o ID ele é progressão e eu já testei esse programa várias vezes, né? Então ele acaba que ele vai, toda vez que eu vou excluindo, ele não esquece o ID, né? Porque o ID não pode ser igual, ele fica armazenado como um valor que vai progredindo. Então eu mando ele excluir o valor 14, deu aqui que deletou, ok. Se a gente atualizar o Rovilson, ele já não está mais aqui na tabela. Então nessa parte é justamente isso, né? Para o departamento foi feita a mesma coisa, ele pede para a gente fazer um outro programa. Por departamento é até mais simples e rápido, porque a gente não tem aqui, né? Ele pede para fazer de acordo com o que a gente tem definido na nossa interface. Na interface de departamento a gente não tem a adição do Find by Department, então é um item a mais, são 5 itens que a gente tem que testar e definir aqui no nosso Department DAO JDBC. Vou passar eles bem rápido aqui porque é basicamente o mesmo processo do anterior. Aqui no nosso programa 2 a gente tem os mesmos testes que foram feitos, só que dessa vez, né, claro, para o departamento. É exatamente os mesmos testes que eu fiz. E aí aqui a mesma definição, né? A gente tem aqui, pega a conexão que foi feita, o insert feito da mesma forma que antes, ele vai mandar inserir os valores. Aqui, no caso, a gente só tem um valor que vai ser inserido, que é só o name. E aí, qual é esse valor? Ele vai pegar o nome que está no objeto que a gente recebeu. É a única coisa que pode ser alterada, porque é o outro valor, né, da nossa... Terá aqui para departamento, só para... O outro valor é o ID, e o ID não pode ser alterado. Então a única coisa que pode ser alterada é o nome. Então ele vai pegar o nome do que a gente recebeu aqui como objeto, né? Vai pegar as linhas afetadas, retornar qual que foi o ID, só para setar, normalmente, que nem a gente fez antes. A gente tem o else aqui, se não tiver linhas afetadas, significa que não conseguiu fazer essa inserção, ou seja, ele deu um erro, então ele retorna aqui uma exceção. O nosso try catch também com o erro, e o finally que fecha o nosso statement. No update é basicamente a mesma coisa, a gente tem aqui, né, o nosso statement definido, temos aqui o update, para setar a opção para setar o nome, onde a ID for incógnita aqui nos dois, né? Os dois são interrogação. Então a primeira interrogação é o nome do objeto novamente e a segunda é o ID do objeto que a gente recebeu como argumento. Dá o update, na hora que deu o update, tudo aqui foi atualizado normalmente. Fim do try catch e fechar o statement, é a mesma coisa. O delete by ID,
Aqui é o mesmo processo de antes, né? Ele vai pegar aqui, deletado da tabela de departamento, onde o ID for uma incógnita. A incógnita aqui representa o nosso ID, que é justamente o que a gente está usando como parâmetro para essa busca. Vai dar o update. A hora que ele der o update, foi deletado. Se não tiver um erro de... Nossa, inclusive ele tá ao contrário aqui, né? Tem que ser um erro de integridade, né? Eu acho que eu dei algum Ctrl Z em algum momento sem querer, porque eu lembro de eu ter colocado aqui. Bom, o erro, ele dá um erro de integridade, porque aqui, como a gente dá classe de departamento, ela tem outros valores que dependem dela. Então, por exemplo, a gente tem o Bob Brown e o Alex na tabela o Alex Gray e o Bob Brown aqui, que os dois são do departamento de ID. É como eu falei na aula anterior também, né? No último vídeo que eu gravei, eu também citei isso. Se eu quiser deletar aqui a parte de computadores, ela não pode ser deletada porque tem duas pessoas que dependem dessa parte. A gente teria que deletar eles primeiro, depois voltar aqui e deletar o computador. Então, a gente teria que deletar, a gente só consegue deletar se for uma parte, se for algo que esteja, como que fala, livre, algo que não esteja sendo usado por nenhum dos vendedores. O Find by ID funciona da mesma forma, vai selecionar tudo da tabela de departamento, desde que seja igual ao valor do ID. Tem aqui que a definição dessa incógnita é o ID. Manda executar a query, ele vai procurar o next, vai verificar, né, se conseguiu, né, se ele consegue ir para a próxima linha. Se conseguir, ele entra aqui. Se não conseguir, no caso, ele vai retornar nulo, ele não deu certo, ele não tem o que retornar. Mas se conseguir, a gente instancia o nosso departamento, de acordo com a Instantiate Department, que a gente também tem a versão aqui abaixo, né? É uma versão igual àquela lá, a gente só muda os nomes, porque lá antes estava o nome como nome de departamento, e o ID era o department.id. Aqui, como a nossa tabela trabalha com o ID e o nome escritos de forma normal, ele está normalmente aqui. Mas ele vai instanciar isso aqui normal, a gente envia para ele a nossa tabelinha de resultado que a gente leu, e ele vai retornar, a gente retorna, né, lá para fora o objeto que a gente instanciou aqui, né, que foi lido e instanciado. Então esse objeto aqui ele vai ser a nossa linha que a gente encontrou com esse ID. Temos o final do try catch aqui, o nosso erro de exceção, e o final aqui ele vai fechar o result set e depois fechar o statement na ordem inversa, como normalmente. A gente tem aqui o find all não tem segredo, ele vai realmente encontrar tudo. Para isso ele precisa ser uma lista, como já foi dito anteriormente. A definição do prepare statement do result set, ele dá aqui o nosso try catch normal com o erro de exceção. Dentro do try a gente tem a definição aqui do nosso prepare statement, ele vai pegar tudo ordenado pelo nome. O result set ele vai executar a nossa query, pegar a lista, instanciar a nossa lista, uma lista justamente chamada list, vai passar linha por linha do programa. Em cada linha ele vai instanciando o nosso departamento. Uma vez que instanciou o departamento, ele vai adicionando na nossa lista. Então ao fim desse while aqui a gente vai ter a lista, vai ter um array list com tudo que a gente tem aqui na nossa tabelinha, né? Ele vai ter lido tudo, a gente tem esse array list que a gente pode fazer a impressão lá na main. E é justamente essa lista que ele vai retornar para que a gente possa imprimir lá. E é basicamente isso daqui que a gente tem no nosso programa 2. Os testes são muito parecidos também. Temos aqui, né, o DAO Factor, ele vai criar o departamento. O teste 1 ele é o do Find by ID. Então a gente tem aqui o ID1 que está definido, e impressão do DEP que a gente pegou de retorno. Teste 2 é o Find All, então a gente não envia nenhum elemento, ele vai justamente pegar tudo. Temos o for each que vai ler aquela lista que a gente pegou na saída, né? A gente recebe uma lista no Find All.
Então a gente vai passando item por item e fazendo a impressão de item por item aqui. Teste 3 é o insert, a gente manda ele inserir aqui um novo objeto de departamento. No caso aqui eu adicionei o ID, ele tem que ser nulo, porque o ID não é a gente que define, ele é definido automático lá pelo generated keys que a gente tem. E o nome definir como furniture, que seria a mobília, né? Mais uma seção aqui. Department DAO, a gente vai chamar ele pelo Department DAO lá. Vai dar o insert com isso que a gente definiu, esse objeto que a gente definiu. E vai fazer a impressão desse mesmo objeto. Simples assim. O Department Update, ele é praticamente igual, a gente vai ler um valor do ID. Aqui no caso ele vai ler o que está no ID 3. Armazenar nesse DEP4, pegar o DEP4, trocar o name para Beauty. Aqui no caso já está para Beauty, então eu vou voltar ele para o que estava anteriormente, né, que era Fashion. Eu tinha trocado já nos testes. Então aqui a gente vai setar o name de onde está Beauty para Fashion. Vai dar o update e fazer a impressão. O último eu também li da mesma forma que foi. Eu fiz exatamente igual o programa, né, para ficar mais padronizado. Igual o programa que foi feito em aula. Então aqui a gente tem o teste 5, que é o delete. Ele vai pedir para a gente informar o ID que vai ser excluído, vai fazer a leitura e vai mandar esse ID como argumento para a nossa função de delete by ID lá do Department DAO, que é o Department DAO. Acho que eu já expliquei, né? Ele é a interface, e a interface ela vai chamar aqui o nosso JDBC normal, né? Deletando isso aqui, ele vai dar aqui o delete ok e a gente só fecha o nosso scanner. Então aqui, se eu testar, a gente tem aqui a nossa tabela do jeito certo, acabou de terminar aqui. Então, o primeiro aqui, a gente pediu para encontrar o ID1, encontrou, é o computador. Teste 2 ele encontrou todos, é exatamente a tabela que a gente tem aqui. No teste 3 a gente inseriu a seção de furniture, ela já está como ID10 aqui pelo mesmo motivo de antes, né? Eu já estava usando isso antes, eu só deletei para poder gravar. No ID4 ela tem que trocar o nosso nome do item 3 aqui para Fashion. E no ID5 ela quer que eu selecione algo para ser excluído. Mas eu vou primeiro atualizar aqui para ver as mudanças que foram feitas no momento. Então aqui a gente tem a adição da nossa linha de mobílias e a troca do nome aqui de Beauty para Fashion. Eu vou pedir para excluir justamente o que está no ID10, que foi o que a gente acabou de adicionar. Delete OK, se a gente atualizar mais uma vez, ela volta para como era antes, né? Ele excluiu a linha do ID10, só que alterou o nome para Fashion. E é basicamente isso, o programa bem simples, mais extenso.